Uma iguaria do mar que é sucesso na culinária portuguesa. Será que você sabe mesmo de quem estamos falando? O polvo é queridíssimo em Portugal, tanto que é o quarto alimento mais consumido lá. E aqui nesse restaurante na Bahia é o vice-campeão do cardápio. Só perde, claro, para o bacalhau, porque aí também não tem concorrência. Mas o polvo, olha, agrada demais. Quem ensina a receita é o chefe Elias Marques. O primeiro passo é lavar o polvo. Vai retirando toda a lama que possa existir nessas ventosas aqui, ó. Como ele fica entre as pedras, geralmente nas próprias ventosas do polvo fica alguma lama, ó, algum vestígio de lama, a gente vai retirando. Basicamente é isso. Depois é preciso enxugar. Basicamente, você vai pôr na assadeira boa. Temperar com alho em pétalas, bastante alho em pétalas, para poder dar sabor. Pimenta calabresa. Um galho de alecrim, né? 2 galinhos de alecrim. Um pouco de azeite extra virgem. Azeite não pode faltar na culinária portuguesa. Tá. Aqui vai um segredo. O polvo é assado e não precisa acrescentar sal. Porque ele já tem o sal próprio, marinho dele, na sua própria proteína, na sua própria constituição. E isso é que vai fazer ele ficar tão saboroso, porque ele cozinha no seu próprio caldo. Depois de quase 1 hora no forno, o polvo está pronto. Agora é o segredo do polvo, ó. Girou o garfo, ele está realmente, ó, perfeito. Ó, se desmanchando no próprio garfo. Esse é o ponto do polvo. Para acompanhar, cebola caramelizada, batata e legumes. Apetitoso e nutritivo. O polvo, ele é rico em cálcio, que é excelente para os ossos. Ele é rico em ômega 3, além das vitaminas B, principalmente B6 e B12. Mas cuidado, polvo também é rico em colesterol. A gente deve consumir ele com moderação, não com muita frequência, com mais moderação. Mas ali a cada 15 dias você comer uma quantidade, tudo não vai te fazer mal. Uma bebida portuguesa que conquistou o mundo. O vinho do Porto é único e é o rei dos vinhos, porque na realidade foi o primeiro a aparecer dentro desse estilo e o primeiro a cruzar fronteiras, enfim, como a história toda do vinho do Porto diz. O vinho do Porto é produzido na região do Rio Douro. Porto é o nome da cidade onde o vinho embarcava para ser exportado. Diferente dos outros vinhos, o vinho do Porto tem a fermentação natural da uva interrompida. Durante a produção é acrescentada aguardente vínica ou álcool vínico, produtos obtidos a partir da destilação do vinho e com alto teor alcoólico. Então é um vinho um pouco mais alcoólico, é um vinho que pela paragem de fermentação é um pouco mais doce do que a maioria dos outros, que o torna diferente de todos aqueles que são produzidos fora do outro estilo. Vinho do Porto faz muito bem à saúde. Mito ou verdade? Verdade. Ele é rico em resveratrol. O resveratrol é um antioxidante que ajuda muito na circulação, na saúde cardiovascular e cerebral, entre outras coisas. Faz bem, mas é importante tomar com moderação por causa do alto teor alcoólico. A maioria dos vinhos tem teor alcoólico de até 15%. No vinho do Porto, esse teor varia entre 16% e 22%. Por ser mais doce, o vinho do Porto só pode ser consumido com sobremesas. Mito ou verdade? Mito. O especialista em vinhos José Carlos Santanita mostra que é possível saborear um bom prato salgado com vinho do Porto. Este é um cordeiro assado com arroz e feijão. Aqui temos a doçura casada com alguma doçura do prato, doçura do próprio feijão. Depois temos a acidez que limpa a nossa boca. O próprio álcool do vinho do Porto ajuda
a ser um catalisador de limpeza da boca, né? Ele ajuda a limpar. Ao contrário do que a gente possa pensar de se tornar enjoativo, né? E de se tornar extremamente alcoólico, o prato ficou bastante interessante. Se com pratos salgados vai bem, com sobremesa é garantia de sucesso. Comprar bacalhau não é uma tarefa fácil, por isso preste atenção nessas dicas. Não existe apenas uma espécie de bacalhau, então vale a pena ficar de olho nos nomes. No Brasil, os mais nobres são gados macrocéfalos e gados morua, o bacalhau que vimos lá no mercado português. O chamado gado zocaque também é considerado bacalhau. Mas não se engane, existem peixes tipo bacalhau, ou seja, com a mesma conservação, salgados e secos, mas que não são considerados legítimos. São eles zingue, zarbo e saite. Márcio Flávio é vendedor de bacalhau e dá outra dica: os cortes também fazem a diferença. O lombo é a parte mais nobre e quanto mais grosso, melhor. Os preços variam entre R$ 69 e R$ 120. Tudo depende da espessura. Aqui nós temos o jumbo, tá vendo? É o que eu disse, a espessura é o que classificou ele aqui, ó. Mais grosso, um pouquinho mais caro, mas é a mesma espécie. Também dá para comprar o bacalhau desfiado ou em lascas, assim é mais barato. É o mais rasgadinho, que é esse aqui, ó. Nós temos aqui R$ 24,00. O professor de gastronomia cita outro cuidado importante na hora da escolha. Deve olhar a coloração desse bacalhau, né? Ele não pode ter manchas escurecidas e precisa ter uma coloração uniforme. Atenção extra se o bacalhau estiver em bandejas. Para que essas partes não estejam sobrepostas e eu não consiga ver os peixes que estão embaixo. Muitas vezes, esses peixes que estão na parte de baixo da bandeja têm um pouco menos de qualidade. E o que fazer para conservar o peixe por mais tempo? Eu posso embalá-lo com filme plástico ou colocá-lo em um recipiente hermeticamente fechado, né? E aí vou levá-lo ao freezer, que aí o tempo de durabilidade dele vai ser muito maior do que se ele estiver somente salgado. O prazo de validade é de até 3 meses. Na arquitetura, nos azulejos, na cultura e, é claro, na comida. A influência portuguesa está por todos os cantos. O litoral de Santa Catarina foi colonizado por famílias que vieram dos Açores, em Portugal. No litoral de Santa Catarina, os colonizadores açorianos encontraram toda a matéria-prima que precisavam para desenvolver a culinária. Os principais pratos típicos da região são de frutos do mar. Os peixes e camarões daqui dão água na boca. É frutos do mar e é muito gostosa, a culinária é uma delícia. O chefe Jaime Barcelos prepara um prato que reúne o que há de melhor na culinária açoriana: o arroz de frutos do mar. Para temperar, alho, gengibre, cebola roxa, pimentões, amêndoas, maçãs e figo seco. Do mar vêm os camarões, lula, ostras e polvo. Os ingredientes são levados para a frigideira. Um copo de cachaça serve para esquentar o prato. Em poucos minutos está pronto. Faz com que as pessoas que venham aqui ver um pouco dessa arquitetura açoriana também busquem, na realidade, por esse cardápio mais aproximado lá de Portugal. E para acompanhar os pratos açorianos, nada melhor que um vinho verde, bem gelado, outra tradição. Esse vinho, ele é procedente de uvas que, mesmo maduras, elas têm um alto teor de acidez. Tem um teor alcoólico menos acentuado e ele é mais leve, é mais fácil na degustação. São os sabores portugueses que conquistaram Santa Catarina. Opções de bacalhau não faltam. Na hora de tirar o sal, o ingrediente principal é a paciência. O processo demora de 1 a 3 dias.
O bacalhau vai para uma vasilha. A água precisa estar gelada. A água nunca morna. A gente precisa manter uma temperatura de controle, que é uma temperatura que não possibilite o desenvolvimento de micro-organismos, e sempre a dessalga feita na geladeira. A água deve ser trocada pelo menos uma vez ao dia. Para saber se o sal foi embora, só provando. Eu preciso ir experimentando o interior dessas peças, né? Principalmente as peças mais altas, para saber se ela já está dessalgada corretamente. E aquela história de que leite ajuda a tirar o sal mais rápido, é mito ou verdade? É mito. O leite não vai diminuir o teor de sal, né? Até porque é composto basicamente de água, cerca de 90% do leite é água. Eu indico o uso do leite para dessalga somente se eu for reutilizar esse leite para algum molho. Também dizem que é preciso ferver o peixe antes de prepará-lo. Mito ou verdade? Mito. Assim como todo peixe, né, depois de hidratado, o bacalhau vai assumir uma textura muito delicada, né? Essa fervura muito alta pode desnaturar muito a proteína e deixar ele um pouco ressecado.